Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de tratar de um tema que me foi sugerido aqui mesmo, nos comentários do canal. E este tema é a síndrome do impostor. Aliás, eu tenho falado sobre síndromes, não é? Eu falei recentemente sobre a síndrome do ajudante e agora estou tratando da síndrome do impostor. Mas o que é a síndrome do impostor? Para a gente entender, vamos imaginar a seguinte situação. Você está no seu trabalho e você fez uma apresentação. Você foi indicado ou indicada para fazer a apresentação. E você fez a apresentação e todo mundo gostou muito. Os colegas gostaram, o cliente adorou, até o seu chefe chegou para você e lhe deu um senhor feedback positivo. E você ficou feliz? Não. Você, na verdade, começou a ficar inquieto ou inquieta, pensando mais ou menos o seguinte: poxa, deu certo. Eu dei sorte, eu consegui dessa vez, mas como será na próxima? Entendeu? Percebeu como funciona a síndrome? Na verdade, você não tem autoconfiança e tem um receio que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você é uma fraude. Este é o seu sentimento interno. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que, embora pouca gente fale disso, pesquisas feitas nos Estados Unidos dão conta que cerca de 70% dos profissionais sofrem com a síndrome do impostor. Então essa é a primeira coisa, nem você e nem eu estamos sozinhos nessa, ok? Bom, mas por que eu estou trazendo esse tema para um canal onde a gente fala sobre alta sensibilidade? Porque, infelizmente, a tal da síndrome do impostor costuma ser mais comum e mais intensa entre aquele tipo de pessoa que a doutora psicóloga Melody Wilding chama de esforçados sensíveis. Tá? Talvez você se identifique com essa categoria. O que é o esforçado sensível? É aquela pessoa que tem altas habilidades profissionais, altas habilidades cognitivas e se esforça para demonstrar isso e, ao mesmo tempo, é também altamente sensível. Então, o que acontece com os tais esforçados sensíveis? Nós, eu me incluo no grupo, temos tanto a tendência a processar de forma muito profunda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, analisar, rever, brincar, etc., como também o comportamento das outras pessoas. Ora, isto abre uma porta imensa para a autodúvida, e esta autodúvida sabota a nossa autoconfiança. Deu para entender esse mecanismo? Mas como é que isto acontece? Como é que isso se expressa na prática? Ou melhor dizendo, como é que eu vou saber se caí vítima da síndrome do impostor? Veja, a síndrome varia de pessoa para pessoa, dependendo de vários aspectos, suas experiências de vida, seu nível de autocobrança, o tipo de atividade que ela desempenha, quão competitivo é o seu ambiente de trabalho e por aí vai. Porém, existem alguns padrões que são comuns, que tendem a se apresentar na maioria dos casos. E o primeiro deles é o nosso velho conhecido perfeccionismo. Isto por quê? Porque a síndrome do impostor tem a ver também com colocarmos expectativas exageradas sobre o nosso desempenho. O nosso nível de autoexigência é tão grande que a gente se sente sempre aquém.
A gente não sente que conseguiu dar conta daquilo que nós mesmos esperávamos de nós. Alguns exemplos de comportamentos perfeccionistas. Por exemplo, colocar pressão em si próprio ou em si própria para ser o ou a especialista, a pessoa que domina determinado assunto, que sabe tudo que há para saber sobre determinado tema. Querer acertar sempre na primeira tentativa. Não se dá o tempo, o prazo do aprendizado e, por conseguinte, não aceitar o erro. Aperfeiçoar ao extremo um trabalho ou uma atividade. Você só sente que está pronto quando não consegue mais enxergar nenhum problema, nenhuma falha, nenhum defeito. O segundo comportamento que costuma acompanhar a síndrome do impostor é a procrastinação. Neste caso, você evita concluir uma tarefa até o último minuto para não mostrar as suas falhas. Alguns exemplos de comportamentos típicos de procrastinação. O primeiro eu já falei, é exatamente adiar a tarefa até o último minuto e depois explicar possíveis falhas pelo fato de que não houve tempo. Um outro exemplo é diminuir os próprios méritos e relativizar os elogios. Outro comportamento de procrastinação, evitar desafios, evitar aprender coisas novas e manter-se o máximo possível dentro do conhecido, da chamada zona de conforto. Outro comportamento que costuma acompanhar a síndrome do impostor é a comparação. Você se compara constantemente com as outras pessoas e, do seu ponto de vista, elas têm mais sucesso, elas trabalham melhor e elas são melhores do que você. Alguns exemplos desse tipo de comportamento são você se achar inferior aos demais e achar que você não merece ter sucesso, por isso que você é inferior. Você apresentar uma sensibilidade extrema à crítica e, ao mesmo tempo, uma preocupação exacerbada com a opinião alheia. Você ter uma imensa dificuldade em ver, em identificar os seus pontos fortes, que é compensada por uma preocupação obsessiva, uma lente de aumento assim deste tamanho, em torno do que você considera seus pontos fracos e suas fraquezas, suas debilidades. Um outro comportamento comum a quem sofre com a síndrome do impostor é a supercompensação, um esforço constante para estar à altura, tá? Das expectativas suas e das expectativas que você crê que as outras pessoas têm a seu respeito. Alguns exemplos desse tipo de comportamento. Procurar sempre mais aprendizado, mais treinamento, mais cursos, mais certificações, ter a sensação de que nunca está pronto para atuar. Assumir mais trabalhos do que pode para provar sua dedicação, provar que você é bom, etc. Assumir os problemas das outras pessoas na tentativa de ser visto como alguém que é útil. E, por fim, o último dos comportamentos ligados à síndrome do impostor que eu queria trazer aqui é a tentativa de agradar a todo mundo. Como você não se valoriza, você tende a buscar, através da aprovação alheia, o valor que você não sente que possui. E, de novo, alguns exemplos de comportamentos típicos dessa busca por agradar eternamente é concordar de forma passiva com a opinião das outras pessoas sem ter a coragem de expressar a própria opinião por medo de desagradar. Dizer sim sempre e não conseguir estabelecer limites. Isso vale também, por exemplo, para cobrar pelo seu trabalho, não conseguir estabelecer um valor justo pelo seu trabalho. Ter uma obsessão pelas validações externas, pelos elogios, pelos reconhecimentos, pelas citações, pelos likes, né, nas redes sociais e tudo mais.
Com estas pinceladas, a gente pode caracterizar o que é a síndrome do impostor. É possível sair disso? Claro que é. Com muito trabalho, é claro, com algum sofrimento também, mas a primeira coisa importante para a gente ter em mente é que as crenças que alimentam a ideia do nosso pouco valor, as crenças que alimentam a síndrome do impostor foram aprendidas. E se elas foram aprendidas, elas podem ser modificadas. Nós podemos aprender a nos ver e a ver o mundo de outra forma. Como que você vai fazer isso? Para cada pessoa, é claro, haverá um caminho. Porém, alguns passos podem ser interessantes. Talvez lhe sejam úteis. A primeira sugestão seria a seguinte: exponha-se. Aceite o risco. Dê passos para fora da sua zona de conforto. Podem ser pequenos passos, não é disso que se trata. Se trata de você aprender a superar, né, o desconforto do novo. Então, por exemplo, aceite uma tarefa que você não domina completamente. Exponha-se para ouvir o feedback de uma pessoa que você sabe que não vai tentar lhe magoar à toa. Uma pessoa que lhe respeita, que respeita quem você é, respeita o seu trabalho, mas exponha-se, peça a opinião do outro sobre o que você fez, ok? Segunda sugestão, né? E eu sei que essa é difícil. Aceite os elogios. Não replique, não analise, não pense por que a pessoa está lhe dizendo isso. Simplesmente aceite e agradeça. Ligada a isto está a nossa terceira dica, que é: não se explique demais e não se justifique. Você não precisa, cada vez que alguém diz, poxa, foi legal, isso ficou bom, ficou bem feito, você não precisa dizer, ai, você acha? Não, eu achei que faltou qualquer coisa. Não, dê sorte dessa vez. Não se explique demais, apenas receba o elogio. A quarta sugestão tem tudo a ver com esta, que é a seguinte: tenha muito, mas muito cuidado com as suas palavras. Não diga coisas do tipo, mas qualquer pessoa faria isso. Eu tenho um pouco de sorte também. Olha, eu não sou um especialista, tá? Você não precisa se desculpar. E, por favor, pare de desmerecer as suas conquistas. Quando você desmerece o seu sucesso, as suas conquistas, você está desmerecendo o seu próprio esforço e suas qualidades. Ou seja, no fundo, você está desmerecendo a si mesmo ou a si mesma. A quinta sugestão, e esta é na verdade a base de tudo isto, é a seguinte: observe o seu diálogo interno. Veja como você se diminui o tempo inteiro. E para que você possa mudar esse diálogo, é importante que você o observe, tá? Minha sugestão é que você passe uma semana registre num caderninho quando você perceber os seus pensamentos que vêm na sua cabeça, tá? Que é, poxa vida, você errou mais uma vez. Meu Deus, qualquer pessoa já teria aprendido isto, e por aí vai. E tente substituir este diálogo por um outro, que seja mais autocompassivo, tá? Algo do tipo: eu estou aprendendo, da próxima vez eu já sei como se faz. Olha, eu estou melhorando. Veja, da última vez eu cometi esse erro, agora não cometi. Este é um processo. Tá? Eu insisto sempre numa definição muito curtinha de autocompaixão. Autocompaixão é tratar a si mesmo ou a si mesma como você trataria uma pessoa querida. Então, esse é o diálogo que nós queremos. Você não falaria com uma pessoa querida dessa maneira: mas seu burra, será que você não vai aprender isso nunca? Qualquer outra pessoa já teria dominado essa tarefa e você está aí, né? Você não falaria assim com alguém que você gosta.
então por que você fala assim consigo mesmo ou consigo mesma? Transformar esse diálogo é a base para ter mais autoconfiança e, aos poucos, ir vencendo a tal da síndrome do impostor. Mas, ao final, eu queria dizer uma coisa que é bem importante. Nada do que foi dito aqui significa que há um problema com você. Muito pelo contrário. A dúvida, a sua, a minha, de todo mundo, faz parte do processo de crescimento. É exatamente porque você está crescendo e dando passos para fora da caixinha de areia, da sua zona de conforto, que a dúvida surge. Ela é natural e é parte deste processo. O que é importante aqui é que você perceba esse mecanismo e não o reforce, causando a si mesmo, a si mesma, uma dor desnecessária, ok? No mais, como se diz por aí, estamos juntos. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, eu lhe peço que, se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione o sininho para receber notificações e, como sempre também, se você conhece alguma pessoa que sofre com a síndrome do impostor, principalmente, é claro, se se trata de uma pessoa altamente sensível como eu e você, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!